Com vocês uma mensagem aqui no nosso devocional diário e o título da nossa mensagem é Princípios de uma Vida de Oração. Eu quero estar compartilhando com vocês 3 princípios muito importantes para a nossa vida de oração e principalmente para o nosso relacionamento com Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 11. Nós vamos ler uma passagem que é muito conhecida, Lucas capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. E lá fala o seguinte: E aconteceu que Jesus, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como feita em todo o céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não deixe-nos cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Então, através desse versículo, desse ensinamento de Jesus a respeito de como orar, eu quero estar compartilhando contigo 3 pontos principais da nossa vida de oração e no nosso relacionamento com Deus. E o primeiro ponto que eu quero estar compartilhando contigo é que você tem um Pai que está cuidando de você. Logo ali no ensinamento da oração do Pai Nosso, a primeira frase que Jesus ele fala, ele diz o seguinte: Pai Nosso que estás no céu. Então o primeiro ponto que você precisa entender é que você tem um Pai. Tem um Pai que está guardando você, tem um Pai que está te protegendo, tem um Pai que está gerando provisão na sua vida. Muito erro às vezes que nós cometemos da nossa parte é a gente tratar Deus somente como um Deus. Porém Deus ele é o nosso Pai. E Deus ele quer ter um relacionamento de pai contigo. Deus ele quer cuidar de você, Deus ele quer se relacionar contigo, Deus ele quer mimar você. Literalmente assim, Deus ele quer tratar você assim como um pai trata um filho. Olha o que fala lá em João capítulo 1, versículo 12. Porém alguns creram nele e o receberam, e a estes lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então se você que está vendo essa mensagem, você aceitou a Jesus como seu Senhor, seu Salvador, tenha certeza que Deus, ele é seu Pai. Então talvez mude a sua visão de como você enxerga a Deus. Cada vez que a gente enxerga a Deus somente como um Deus, de certa forma a gente está tendendo só para a religiosidade. Porém a gente precisa entender que Deus, ele é o nosso Pai. E como um Pai, ele quer se relacionar com a gente assim como um pai se relaciona com o filho. Então o primeiro ponto aqui que eu quero compartilhar com vocês é: entenda que você tem um Pai. O segundo ponto que eu quero estar compartilhando com vocês nessa noite é que existe um Pai que está gerando provisão para você. Jesus ele fala ali na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Existe um Pai que não somente quer se relacionar com você, mas não existe um Pai que está gerando provisão para a sua vida. Existe um Pai que está cuidando das suas finanças. Existe um Pai que não está deixando que falte nada para você. Tenha certeza, você não precisa se preocupar com o dia de amanhã. A gente está passando por um momento difícil, de pandemia, de crise, onde muitas pessoas talvez perderam o emprego, muitas pessoas talvez abaixaram a sua renda na questão de finanças, mas tenha certeza que Deus está guardando você. Tenha certeza que o Pai está gerando provisão para a sua vida. Olha o versículo lá, Salmos 37, 25. Olha o que Davi ele fala: Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão. Existe um Pai que está te protegendo na questão financeira e está gerando recursos para você, independente do momento, independente da dificuldade que você está passando. E o terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com você, nesse princípio de vida de oração, é lá onde que Jesus ele fala: E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Existe um Pai que está não somente querendo ter relacionamento contigo, existe um Pai que não somente está gerando provisão para você, mas existe um Pai que está te livrando de todo o mal. Deus ele não deixa a gente passar por nenhuma circunstância que ele não tenha certeza que a gente vai vencer. Olha o que fala lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Todos nós passamos tentações em todas as áreas, seja na questão financeira, seja na questão emocional, seja na questão familiar, a gente sempre está passando tentações.
Porém, olha o que o versículo falou aqui, ó. Deus ele é fiel e ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Então, talvez analise para a sua vida e veja o problema que você está passando, talvez a circunstância, e não entenda esse problema somente como um problema. Não entenda essa circunstância somente como uma circunstância. Entenda que talvez essa adversidade que você está passando é para te levar para mais perto de Deus. É para gerar um crescimento espiritual na sua vida. Eu tenho certeza, irmão, que se você aplicar esses 3 pontos aqui na sua vida de oração, se você entender que você tem um pai, se você entender que esse pai está gerando recurso, provisão para você, e se você entender que esse pai não vai deixar com que nenhum mal aconteça com a sua vida, eu tenho certeza que a sua caminhada vai ser diferente. Eu tenho certeza que você vai ter uma perspectiva diferente a respeito do que é um relacionamento com Deus e o que é princípios de uma vida de oração. Que Deus abençoe você e que você possa ser muito edificado através dessa mensagem.